Olá pessoal, professor Zaqueu aqui na área. Estamos iniciando nosso primeiro aulão Enem 2020 da prova de matemática. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. E nestas aulas nós vamos comentar, nós vamos conversar um pouquinho sobre a prova de matemática do Enem, que acontece no segundo dia de aplicação. Apertem os cintos e venham comigo. A prova do Enem, ela é uma prova formada por 45 questões, e estas 45 questões, elas estão organizadas em competências e habilidades. São 7 competências e 30 habilidades, ou seja, são conhecimentos, são informações que o Enem espera que o aluno vá para a prova com estas informações. Basicamente, o conteúdo de matemática que é cobrado e, sobretudo, como que ele é cobrado. O Enem ele é uma prova que é montada em forma de situações problemas. Então vocês vão ter algumas situações problemas e por meio dos conhecimentos matemáticos vocês terão que identificar estes problemas e propor soluções para esses problemas. Então a prova, aqui estão, pessoal, as 7 competências do Enem. A primeira competência diz respeito ao conjunto dos números, aos conjuntos numéricos, os números naturais, inteiros, racionais e os reais. Então vocês têm que conhecer estes conjuntos numéricos e, sobretudo, aplicar nos diversos problemas da nossa realidade, do nosso cotidiano. Como que os conjuntos numéricos podem aparecer em problemas envolvidos na realidade das pessoas? A segunda competência diz respeito aos conhecimentos geométricos, conhecimentos de geometria plana e geometria espacial, identificar as representações geométricas na nossa realidade e realizar operações algébricas, cálculo de área, volume, perímetro e assim sucessivamente. A terceira competência e a quarta competência está relacionada com as grandezas e as unidades de medidas. O que são grandezas? Como que elas relacionam entre si? Quais são as relações de dependência? O que acontece com uma grandeza quando eu multiplico uma? O que acontece com a outra? Qual que é o comportamento dessas grandezas? E como elas estão e como elas aparecem nas diversas situações, problemas do cotidiano? A quinta competência diz respeito a problemas que envolvem equações do primeiro, do segundo grau. Quais são as técnicas de resolução de equações? A sexta competência, representações gráficas, leitura de tabelas, de gráficos, como interpretar um gráfico, como interpretar a tabela, sobretudo como extrair as informações destas representações. E por fim, a última competência diz respeito à teoria das probabilidades e da estatística. Vamos estudar eventos aleatórios, eventos probabilísticos, ou seja, qual que é a chance de um determinado fenômeno acontecer. E dentro disso, a partir do cálculo da probabilidade, eu consigo calcular a probabilidade e eu consigo acompanhar, contar por meio de técnicas de contagem quantas vezes isso de fato acontece. E aí, a partir desta análise, por meio da estatística, eu consigo representar a incidência, a ocorrência dos fenômenos por meio das medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Então, galera, nesta aula eu vou trabalhar com vocês basicamente a competência 3, 4 e 5, ok? Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar é o tema razão e proporção. O nosso aulão ele vai ser dividido em teoria e exercício. Vamos relembrar os principais pontos da teoria e vamos resolver algumas questões dos Enems anteriores. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem pausar o vídeo ou
vocês podem nos procurar também. Ok? Então, quando a gente fala de razão, nós estamos falando de divisão. Razão é uma divisão, é uma fração. Eu posso representar por A sobre B, em que A e B são números que pertencem ao conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, A sobre B é uma razão, é uma relação. Quando a gente estuda a razão, a gente atribui nomes diferentes, tá certo? Quando a gente fala de fração, A recebe o nome de numerador e B denominador. Na razão, A é o antecedente e B é o consequente. Quando eu tenho uma ou mais razões e eu igualo duas ou mais razões, eu formo o que a gente chama de proporção. Então, a proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões, duas ou mais razões. E aí eu posso representar uma razão A sobre B e eu vou igualar a uma segunda razão C sobre D. A essa igualdade de razões eu denomino proporção. Lembrando que razões são divisões, então cada razão aqui, A sobre B e C sobre D, eu tenho aqui um quociente. São duas divisões que resultam no mesmo quociente, na mesma constante. Como eu estou estudando a relação entre duas razões, nas proporções, a relação entre duas razões gera uma constante de proporcionalidade. Esta constante de proporcionalidade é o quociente, é o resultado desta divisão. E ele é constante, certo? Ok? E aí, a partir disso, eu consigo determinar algumas propriedades. Veja, quando eu relaciono os elementos que formam a minha proporção, que forma a minha igualdade de razões, eu consigo identificar os elementos. Então vamos fazer a identificação olhando aqui, ó, os elementos cruzados. A e D. A e D, ou seja, o antecedente de uma razão e o consequente da outra razão, recebe o nome de extremos. A e D são os extremos. E, portanto, B e C são os meios. A e D extremos, B e C são os meios. E aí eu tenho uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental. A primeira propriedade é a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a B vezes C. É a chamada multiplicação cruzada. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí nós temos também uma outra propriedade que diz que quando nós temos uma igualdade de razões, estas duas razões elas serão proporcionais a uma terceira razão. E essa terceira razão é formada pela soma dos antecedentes, A mais C, pela soma dos consequentes, B mais D. Então, as duas razões, A sobre B e C sobre D, elas também serão proporcionais a uma terceira razão, formado pela soma dos consequentes, dividido ou sobre a soma dos consequentes. Ok? E por fim, não menos importante, quando nós temos uma proporção, né, uma igualdade de duas razões, estas duas razões elas também serão proporcional a uma terceira razão, que é formada pela subtração dos antecedentes, ou seja, A menos C, sobre ou dividido pela subtração dos consequentes, B menos D. Lembrando que razão é sempre uma divisão, portanto, B mais D e B menos D nunca pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. Ok? A partir disso, vamos ver um exemplo de como cai isso. Para finalizar essa parte de proporção, vamos fazer uma aplicação. Existem diversas formas de realizar representações.
Uma forma de representar o espaço é por meio de desenhos que figuram a realidade. Não é exatamente a realidade, mas eles figuram, eles representam a realidade. Quando a gente pega um mapa mundi, a gente sabe que o mundo não tem exatamente aquelas dimensões que estão no papel. Aquele mapa que nós temos é apenas uma representação da realidade. Só que existe uma relação entre o tamanho representado no mapa e o tamanho na realidade. E a ferramenta utilizada que relaciona esta razão entre o tamanho representado e o tamanho real, a gente chama de escala. Escala nada mais é do que uma razão entre o tamanho que está representado no mapa, o tamanho que está representado na figura, pelo tamanho real. Eu tenho um terreno de tantos metros quadrados. Eu quero representar este terreno numa folha A4, numa planta. Eu sei que não é possível representar o meu terreno numa folha de sulfite, por exemplo. Então eu posso utilizar uma escala. E a partir da representação, a partir da escala utilizada, eu consigo saber o comprimento, né, das medidas representadas. Eu consigo saber quanto que aquele comprimento equivale na realidade. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de escala, nós estamos falando de representação. Representação da realidade sobre o real, né? Então, escala é uma razão. É uma razão entre o tamanho representado e o tamanho real. Vamos ver um exemplo que vai ficar claro isso. Então, eu tenho um mapa. E aí, neste mapa, eu tenho aqui, vamos considerar dois estados, o Mato Grosso e o Amazonas. Uma pessoa, ela vai de uma cidade do Mato Grosso para uma cidade no Amazonas. São cidades fronteiriças, né? E o deslocamento realizado por esta pessoa é representado por este segmento de reta que tem 13 centímetros de comprimento. Bom, eu sei que a distância entre essas cidades não é apenas 13 centímetros, mas esta distância está representado no mapa por um segmento de 13 centímetros. E o exercício fala que esta representação segue uma escala de 1 para 1000. O que significa escala de 1 para 1000? Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Então eu quero saber qual que é a distância real entre essas duas cidades. Uma situada no Mato Grosso e a outra no estado do Amazonas. E aí, vamos utilizar o nosso conceito de escala. Escala é sempre a relação, a razão entre o tamanho representado pelo tamanho real. E aí ele fala para mim que a escala é de 1 para 1000, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. O tamanho representado aqui é um tamanho de 13 centímetros. E o tamanho real é o que eu quero saber. A distância real é o que eu quero saber. Então aqui nós temos uma igualdade de razões, nós temos uma proporção. E a partir disso nós podemos utilizar a propriedade fundamental das proporções, a multiplicação cruzada. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes x dá x, 1000 vezes 13 dá 13.000. Dá 13.000 centímetros. Então, esse segmento de reta, esta distância de 13 centímetros, equivale, na realidade, uma distância de 13.000 centímetros, ou 0,13 quilômetros. Então, a distância entre essas duas cidades fronteiriças aqui, né, no Mato Grosso e no Amazonas, é de 0,13 quilômetros. Okay? E a escala, então, ela me dá uma ideia de proporcionalidade entre o tamanho representado e o tamanho real. Ok? Vamos ver uma questão que cobra razões
do Enem de 2016. Diz o seguinte, que 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações. Galera, sempre façam a prova com um lápis na mão, grifando as principais informações, ok? Porque se precisar fazer uma leitura, você já volta mais focado. Então, ele fala o seguinte, que a concentração de fibra neste pão integral corresponde a massa de fibra por massa de pão. Esta preposição por indica uma razão. Indica que a concentração de pão ela é determinada pela razão entre a massa de fibra pela massa de pão. Então, aqui, concentração é uma razão. E aqui ele tem 5 marcas e ele dá a massa de fibra em cada pão por massa de pão. Então vamos calcular a concentração de fibras na marca A. A marca A, nós temos 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. 2 gramas de fibras, a concentração é massa de fibra por massa de pão. Então 2 gramas de fibra por 50 massas de pão. Razão é uma divisão. 2 dividido por 50. Posso utilizar o método da chave, que eu vou chegar que 2 dividido por 50 nada mais é do que 0,04. Então, a razão entre a massa de fibra e a massa de pão é 0,04. Na marca B, eu tenho 5 gramas de fibra para 40 gramas de pão. 5 gramas para 40 gramas. 5 dividido por 40. 5 dividido por 40 dá 0,125. Então, a razão, a concentração entre massa de fibra e massa de pão na marca B é de 0,125. Na marca C, 5 gramas de fibras por 100 gramas de pão. 5 dividido por 100. Galerinha, divisão por 100 é só andar com a vírgula para a esquerda. É aqui, divisão por potências de base 10. Então, o número de zeros indica quantas vezes a vírgula vai andar para a esquerda. Aqui são 2 zeros, então vai andar 2 casas para a esquerda. Dá 0,05. Ok? A marca D são 100 gramas de pão. 6 gramas de pão. Por 90 gramas são 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão. E isso aqui vai dar 0,0666, uma dízima periódica. E por fim, a marca E dá 7 gramas de fibra por 70 gramas de pão. 7 sobre 70 é o mesmo que 1 sobre 10. E nada mais é do que 0,1 ou 1/10. 1 sobre 10, né? 1 sobre 10 que é 0,1. 7 dividido por 7 dá 1, 70 dividido por 7 dá 10. Então dá 1 sobre 10, que é 0,1. E aí ele pergunta que recomenda-se ingerir o pão que possui a maior concentração. Maior concentração é maior razão. Maior razão é maior divisão, é maior quociente. Logo, das 5 marcas, aquela que tem maior quociente, maior divisão, maior razão é a marca B. Então aqui a alternativa B. Fizemos um exercício de razão. Em seguida, nós vamos falar agora sobre grandezas e a relação que existe entre grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser quantificado. O peso, a altura, o comprimento de uma mesa, o perímetro, a área, tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado por um número e por uma unidade de medida, a gente chama de grandeza. Tudo que eu meço, tudo que eu atribuo um número e uma unidade de medida é uma grandeza. Ok? E as grandezas, elas existem uma relação entre essas grandezas. E as grandezas, elas exercem uma relação de dependência. As grandezas, elas podem ser de acordo com as suas relações, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então vamos pegar aqui, pessoal, 2 grandezas genéricas, uma grandeza A e uma grandeza B. O que são grandezas diretamente proporcionais?
Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que apresentam o mesmo comportamento, o mesmo caráter. Então, quando eu multiplico uma, a outra também multiplica. Quando eu dobro, quando eu divido pela metade uma, a outra também é dividida pela metade. Então, grandezas diretamente proporcionais apresentam o mesmo comportamento. E qual que é a noção? Qual que é a notação, perdão? A notação de grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho a grandeza A e B, duas grandezas A e B serão diretamente proporcional, eu represento por A alfa B. A alfa B indica que a grandeza A e B são grandezas diretamente proporcional. E as grandezas inversamente proporcionais são grandezas que apresentam comportamentos contrários. Então, se eu aumento uma, a outra diminui. Se eu dobro uma, a outra divide pela metade. Se eu triplico uma, a outra divide por um terço. Então, elas apresentam comportamentos contrários. E como que eu represento elas? Qual que é a notação? A alfa 1 sobre B. Então, esta representação, esta notação A alfa 1 sobre B, indica que as grandezas A e B são inversamente proporcionais. E qual que é o comportamento delas? Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, então se eu aumento A também, B também vai aumentar. Se eu diminuo A, B também vai diminuir. Agora, as grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento A, B diminui, porque tem comportamentos contrários. Se eu diminuo A, B vai aumentar, porque tem comportamentos contrários. Nas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante, ou seja, A dividido por B é uma constante. As grandezas diretamente proporcional, a razão é constante. Ok? E nas grandezas inversamente proporcionais, a divisão, a multiplicação é constante. Ok? Nas grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação é constante. Perfeito? E aí nós temos, pessoal, a representação gráfica. A representação gráfica das grandezas diretamente proporcionais é uma reta que parte da origem. Nas grandezas inversamente proporcionais, a representação gráfica é uma hipérbole. Então, nas grandezas diretamente proporcionais, mesmo comportamento, a razão é constante. Nas grandezas diretamente proporcional, a razão, a divisão entre elas é constante. Nas grandezas inversamente proporcionais, o produto, a multiplicação entre elas é constante. E o gráfico é uma hipérbole. Ok? Agora nós vamos ver um exercício do ano passado que envolve a cobrança destes conceitos de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eles falam o seguinte, o exercício do Enem 2019. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Vamos lá. Então, se a força de defesa for representada por D, ou a força de ataque por A, e a experiência por E, e o nível por N, nós temos o seguinte: a força de defesa é diretamente proporcional ao nível. A força de defesa é diretamente proporcional ao nível. Defesa e nível são diretamente proporcional. A razão é constante. Além disso, a defesa ela é diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, defesa é diretamente proporcional ao quadrado da experiência.
Defesa diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Enquanto que a força de ataque, A, é diretamente proporcional à experiência. Então, ataque diretamente proporcional à experiência, a razão é constante, e A também é diretamente proporcional ao quadrado do nível. Então, A diretamente proporcional ao quadrado do nível. E esta relação de proporcionalidade gera uma constante de proporcionalidade K2. K1 representando a constante de proporcionalidade entre defesa, nível e experiência, e K2 representando uma constante de proporcionalidade entre força de ataque, experiência e nível. E ele fala o seguinte: nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores, eles iniciam o jogo no nível 1, com a experiência 1, e possuem força de ataque 2 e força de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de defesa do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. Se o desafiante tiver uma força de ataque maior que a força de defesa do desafiado, aquele que desafiou ganha. Agora, se a força de defesa do que foi desafiado for maior que a força de ataque daquele que desafiou, o jogador que foi desafiado, ele ganha. Ok? O vencedor, então, ele aumenta o nível em uma unidade. Caso haja empate, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, ele de nível 4, experiência 5, ele irá atacar o jogador 2 de nível 2, experiência 6. Bom, aí ele fala que o jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Vamos ver qual que era, pessoal. Vamos calcular a força de ataque do jogador 1, porque ele desafiou. E vamos calcular a força de defesa do jogador 2 para ver por que ele perdeu. Para nós calcularmos, nós vamos utilizar as relações que nós montamos aqui. E a partir disso, nós precisamos calcular quanto que equivale estas constantes de proporcionalidades, K1 e K2. Veja, ele falou que todos os jogadores começam no nível 1, com experiência 1, com força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, no início, tinha força de defesa 1, estava no nível 1 e tinha experiência 1. Isso aqui vai gerar a constante de proporcionalidade K1. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 1 é 1. Portanto, a constante K1 de proporcionalidade é igual a 1. O jogador, eles começam com a força de ataque 2. Então, força de ataque 2, começa com a experiência 1 e no nível 1. Então, 2 dividido por 1 vezes 1 ao quadrado vai dar a constante de proporcionalidade 2. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Portanto, a constante de proporcionalidade 2 é igual a 2. Ok? E aí agora nós vamos calcular, então, a força de defesa do segundo jogador. Então, o segundo jogador, qual que é a força de defesa? Vamos ver se ele vai conseguir se defender do ataque do jogador 1. O jogador 2, ele tem uma defesa D, que eu não sei. Ele tem nível 2. E ele tem experiência 6. Então, D dividido por 2 vezes 6 ao quadrado é igual a constante K1, que vale 1. Lembrando que defesa diretamente proporcional ao nível é diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Daqui o exercício me falou. Então, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 2
dá 72. 72 passa para cá multiplicando, 72 vezes 1 dá 72. Então a defesa do jogador 2 é 72. Vamos calcular agora o ataque do jogador 1. O ataque do jogador 1 vai ser o A dividido pela experiência. A experiência dele é 5. E o ataque é diretamente proporcional ao quadrado do nível. Ele está no nível 4. Então 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 5 vezes 16 dá 80. Certo? Então 5 vezes 16 dá 80. Passa para cá multiplicando. 80 vezes 2 dá 160. Então a força de ataque é igual a 160. Logo, a gente sabe que o jogador 1 venceu, porque a força de ataque dele é maior do que a força de defesa do jogador 2. Mas qual que é a diferença dessa entre a força de ataque e a força de defesa? Vai ser 160 menos 72, que dá 88. Então, o jogador 1 venceu, porque a diferença entre a força de ataque dele e a força de defesa do jogador 2 era de 88. Ok? Vamos falar agora, pessoal, de regra de 3. Regra de 3 nada mais é do que uma técnica de resolução de problemas que relaciona grandezas e variáveis. Ok? Mais do que nós conceituarmos, é bom a gente fazer um exercício para entender como que resolve regra de 3, simples e composta. As regras de 3 simples, elas relacionam apenas duas grandezas. A regra de 3 composta relaciona 3 ou mais grandezas. E a partir da relação, nós temos que identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então nós temos um exemplo aqui. Para fazer o bolo de aniversário, nós utilizamos 300 gramas de chocolate para fazer um bolo. No entanto, nós vamos fazer 5 bolos. Qual é a quantidade de chocolate que nós vamos precisar? Então nós vamos fazer por colunas. Nós vamos criar aqui, vamos identificar primeiro quem são as grandezas. Grandeza 1, número de bolos, e a outra grandeza, massa de chocolate. Então na primeira coluna eu vou colocar o número de bolos, na segunda coluna eu vou colocar a massa de chocolate para fazer esse bolo. Para fazer um bolo, eu preciso de 300 gramas de chocolate. Aí eu quero saber quantos gramas de chocolate eu preciso para fazer 5 bolos. Então, para fazer 5 bolos, eu preciso de X gramas de chocolate. Assim, eu monto a minha regra de 3 simples. Okay? A partir desta montagem, eu tenho que identificar qual que é a relação entre as grandezas. Se eu aumentar o número de bolos, eu vou aumentar o número de massa de chocolate. Eu vou precisar de mais chocolate, ok? Então, eu posso dizer que número de bolos e massa de chocolate são grandezas diretamente proporcionais. Ok? E aí eu posso então multiplicar em cruz. Aplicar aqui a multiplicação cruzada. Por quê? Eu vou considerar isso aqui como duas razões. Basta eu fazer... aqui eu tenho então uma igualdade de razões, uma proporção. Basta eu multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x. 5 vezes 300 dá 1.500. Então, para fazer 5 bolos, eu preciso de 1.500 gramas de chocolates. Ou então 1,5 kg de chocolate. A nossa regra de 3 simples. E a regra de 3 composta? A regra de 3 composta, ela relaciona 3 ou mais grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcional entre si. Vamos ver um exemplo. Para ler 8 livros indicados para a professora, para realizar o exame final, o estudante ele precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Só que o exame, a data do exame, ela foi antecipada. Ao invés de 7 dias, ele só tem 4 dias. Então, quantas horas ele vai ter que estudar por dia para se preparar para o exame? Então, vamos primeiro passo, identificar quem são as grandezas. Eu tenho a primeira grandeza, número de livros. Eu tenho a segunda grandeza, horas de estudos por dias. E tenho a terceira grandeza, dias, quantidade de dias, número de dias. Então são 3 dias. Tem mais do que uma grandeza, eu estou diante de um exercício de regra de 3 composta. 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta.
Aí ele fala o seguinte, eu tenho 8 livros, então para ler esses 8 livros, o estudante ele demora 6 horas por dia durante 7 dias. Só que agora complicou porque não tem mais 7 dias para ler. Você ainda vai ter 8 livros para ler, só que você só tem 4 dias. Quero saber quantas horas eu vou ter que estudar para conseguir ler os 8 livros em 4 dias. Okay? E aí, nós vamos então ter que agora identificar como que se relacionam essas três grandezas. Livros, horas e dias. Livros e... Então vamos fazer livros e horas. Se o número de dias é constante, para eu ler em menos tempo, eu teria que ter menos livros para ler. Então, se eu quiser ler mais livros, eu vou levar mais horas para ler. Então, se o número de dias é constante, se eu aumentar o número de livros, eu vou automaticamente aumentar o número de horas. Logo, livros e horas são grandezas diretamente proporcional. Agora vamos analisar a relação entre horas e dias. Se o número de livros que eu vou ler é constante e eu quero ler em menos dias, eu vou ter que aumentar o número de horas. Para eu ler a mesma quantidade de livros em menos tempo, eu vou ter que me dedicar mais horas. Se eu diminuo o número de dias, eu aumento o número de horas por dia. Logo, horas e dias são grandezas inversamente proporcionais. Aí, como que nós vamos fazer então? Livros e horas é diretamente proporcional. Horas e dias é inversamente proporcional. Nós vamos fixar a coluna que está o x. Então aqui nós vamos formar uma razão, 6 sobre x. Fixei. Agora nós vamos relacionar. Horas e livros são diretamente proporcional. Então eu vou manter a razão 8 sobre 8. Agora, horas e dias são grandezas inversamente proporcional. Então eu vou inverter a razão. Ao invés de fazer 7 sobre 4, eu vou fazer 4 sobre 7. E aí eu aplico a famosa multiplicação em cruz. 8 dividido por 8 dá 1. E aqui agora eu posso fazer a multiplicação em cruz. 6 vezes 7 igual a x vezes 4. 6 vezes 7, 42. 4 vezes x, 4x. Então, 4x é igual a 42. 4 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser 42 dividido por 4. X é igual a 10,5 horas. Então, para ler os 8 livros em 4 dias, eu vou ter que ler os livros durante 10,5 horas por dia. 10 horas e meia por dia. Ok? Vamos ver um probleminha do Enem PPL de 2015 sobre regra de 3 compostos. Então ele falou o seguinte, que uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas por dia. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas ele cresceu para 21.600 camisetas. Buscando atender a demanda, então a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96 funcionários. E assim a carga horária de trabalho precisa ser ajustada. Qual deve ser então a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Quais são as grandezas envolvidas? Número de funcionários, número de camisetas produzidas e número de horas trabalhadas por dia. O exercício me fala: 36 funcionários produzem 5.400 camisetas trabalhando 6 horas por dia. Cresceu a demanda. Agora eu tenho que produzir 21.600 camisetas. Aumentei para 96 funcionários. Qual é a nova carga horária de trabalho desses funcionários? Quero saber. Vamos então fixar a coluna. E vamos relacionar. Se o número de camisetas que eu tenho que produzir for constante, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou diminuir o número de horas trabalhadas. Se a quantidade de camisetas é constante, eu vou produzir a mesma quantidade. Se eu aumentar o número de funcionários, o número de horas diminui.
Portanto, a grandeza funcionários e a grandeza horas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, se o número de funcionários é constante, eu aumentar o número de camisetas, eu vou ter que trabalhar mais horas. Logo, horas e camisetas são grandezas diretamente proporcional. Vou fixar a coluna do x, 6 sobre x, igual horas e funcionários, inversamente proporcional. Então, aqui eu vou inverter a razão. Ao invés de fazer 36 sobre 96, eu vou fazer 96 sobre 36. Horas e camisetas. Horas e camisetas são diretamente proporcional. Então, eu vou manter 5.400 sobre 2.000 sobre 21.600. Aqui eu posso cortar 2 zeros porque é uma razão. Então eu coloco 54 sobre 216. Como é uma razão, eu posso cortar esses 2 zeros aqui. Ok? E aqui agora eu vou utilizar técnicas de simplificação. 96 e 36 são múltiplos de 12. 96 é 12 vezes 8. Se eu dividir 96 por 12, dá 8. Se eu dividir 36 por 12, dá 3. 216 é múltiplo de 54. 216 é 4 vezes 54. Então, simplificando 54 por 54 dá 1. 216 por 54 me dá 4. 216 dividido por 54 dá 4. Aqui agora eu posso fazer, então, 6 sobre x igual a 8 vezes 1 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. Multiplicação cruzada. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 12, 72. O 8 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser 72 dividido por 8. X vai ser igual a 9 horas. Okay? Então, a nova jornada de trabalho será de 9 horas. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco de médias algébricas. Então, média aritmética simples. Eu tenho aqui uma série de dados, uma sequência de dados. x1, x2, x3, xn. Esta sequência é formada por 9 dados, 9 elementos, né? E como que eu calculo a média aritmética desses n elementos? Eu vou somar esses elementos. Então, a média aritmética vai ser a soma x1 mais x2 mais x3 até xn, dividido pelo número total de elementos, que é n. Então, a média aritmética simples é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Vamos ver um exemplo. Um aluno ele obteve as seguintes notas durante um bimestre: 9.2, 8.5 e 8.4. Qual que vai ser a média das suas notas? A média vai ser, então, a soma das notas, 9.2 mais 8.5 mais 8.4, dividido pelo número de notas, número de elementos, que são 3. 1, 2, 3, são as 3 notas. A soma deu 26,1 dividido por 3. A média aritmética simples, portanto, vai ser igual a 8,7. Média aritmética simples é a média que a gente faz na escola. Soma o número de elementos, divide pelo número. Soma os elementos, divide pelo número de elementos. Ok? A próxima média é a média aritmética ponderada. Então, se eu tenho uma sequência de n dados, de n elementos, e aí cada elemento ele vai ter um peso. Então, eu tenho os elementos x1, x2, x3 até xn. Cada elemento tem um peso. P1, P2, P3, Pn. A média aritmética ponderada vai ser a soma da multiplicação de cada elemento pelo seu peso. Então, x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3 até xn vezes Pn. Então, a média aritmética ponderada vai ser a soma da multiplicação entre cada elemento pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos, P1 mais P2 mais P3 até Pn. Então, média aritmética ponderada, soma da multiplicação entre cada elemento pelo seu peso, dividido pela soma do peso. Vamos ver um exemplo. Uma aluna ela fez uma prova e tirou 9.1, fez um trabalho e tirou 8.7. A média ela vai considerar que a prova ela tem peso 6 e o trabalho tem peso 4.
Qual que é a média aritmética ponderada dessa aluna? Bom, a média aritmética ponderada vai ser a soma da multiplicação entre cada elemento pelo seu peso. A nota da prova foi 9,1 vezes o peso 6, mais a nota do trabalho, que é 8,7 vezes o peso 4. Dividido pela soma dos pesos, peso 6 e peso 4. 6 mais 4. Isso aqui dá 89,4 dividido por 6 mais 4, que é 10. A média vai ser 8,94. Ok? Nós temos mais duas médias. A média geométrica. Então, numa sequência de dados x1, x2, x3, xn, eu tenho que a média geométrica vai ser a raiz enésima da multiplicação desses elementos. Ok? Então, a média geométrica vai ser a raiz enésima da multiplicação entre x1, x2, x3 até xn. E o índice da raiz vai ser o número de elementos que tem a minha sequência. Ok? Então vamos ver um exemplo. Qual que é a média geométrica entre 2, 8 e 32? N é igual a 3. Eu tenho 3 elementos. Então a média geométrica desses 3 elementos vai ser a raiz cúbica da multiplicação dos elementos. 2 vezes 8 vezes 32. Ok? Isso daqui vai dar a raiz cúbica de 2 vezes 8 vezes 32, que é 512, ou 2 elevado a 9. E eu posso simplificar o expoente com o índice. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então isso aqui dá 2 elevado a 3, que é 8. Portanto, a média geométrica é 2 ao cubo, que vale 8. Ok? Por fim, nós temos a média harmônica. A média harmônica nada mais é do que a média aritmética, o inverso da média aritmética dos inversos. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Bom, ficou meio confuso, mas vamos ver o que é isso. Eu tenho uma sequência de n elementos, n dados, x1, x2, x3 até xn. A média harmônica vai ser o inverso, 1 sobre a média aritmética dos inversos. Então, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 até chegar no 1 sobre xn. Então, a média harmônica vai ser o inverso da média aritmética dos inversos. Ok? E aí, então, aqui um exemplo. Qual que é a média harmônica entre 2, 5 e 10? Bom, a média harmônica vai ser o inverso, 1 sobre o inverso de a média aritmética dos inversos. Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 10. Ok? Isso daqui vai somando, então, essas três frações. Nós vamos ter que relembrar que soma de fração, eu acho o MMC dos denominadores. Ok? E aí eu aplico dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Isso daqui, somando essas três, 0,5 mais 0,2 mais 0,1 dá 0,8, que dá 5, que dá 4 quintos. Então, 1 sobre 4 quintos. E aí eu posso, dividindo, quando tem um denominador fração, eu posso fazer multiplicando pelo inverso. Então, dá 1 vezes no inverso, 5 quartos. 1 vezes 5 quartos dá 5 quartos. 5 quartos é 1 sobre 1,25. Então, a média harmônica de 2, 5 e 10 é 1,25. Vamos ver um exercício do Enem de 2016 que cobra média geométrica. Média aritmética simples. A permanência de um gerente em uma empresa, ela está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção ela é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se essa média ela for no mínimo R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais desta empresa, de janeiro a maio do ano. Ele pergunta, qual que deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais
para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. Veja, para o gerente permanecer, a média aritmética do lucro tem que ser de no mínimo 30 mil reais. Ok? Então, se eu somar de janeiro a junho, para ele continuar, essa média tem que ser no mínimo. Então, a média aritmética vai ser a soma, né? Vai ser a soma do lucro dos 6 meses dividido por 6. O lucro no mês de junho, eu não sei, vou chamar de X. Então, a média vai ser a soma, 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais X, ou seja, a média aritmética vai ser a soma do lucro dos 6 meses dividido por 6. E para o gerente continuar, esta média tem que ser no mínimo 30 mil reais. Ok? O 6 está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 3 dá 18. Dá 180. 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 dá 145. Mais x igual a 180. O 145 está somando, passa para cá, subtraindo. X, então, é 180 menos 145. Que dá, perdão, gente, 35. Então, para que o gerente não seja despedido, o lucro no mês de junho tem que ser no mínimo de 35 mil reais. Alternativa E de escola. Ok? Vamos falar agora de problemas de equações do primeiro e do segundo grau. Problemas de equações do primeiro e do segundo grau envolvem exercícios onde a gente vai ter que construir equações, construir expressões algébricas, ok? Utilizando símbolos e operações matemáticas. E aí a gente precisa, sobretudo, ler e interpretar com atenção o problema. Aí, depois de ter lido e interpretado, nós vamos ter que identificar o que ele quer saber, qual que é a incógnita do problema. Identifiquei qual é a incógnita, eu vou representar a incógnita por um X, por um símbolo, que pode ser o X. Identificou qual que é a incógnita do problema, vai atribuir, vai representar a incógnita por um símbolo, X. A partir dos dados do problema, eu vou escrever a equação, e por meio dos processos algébricos, vou solucionar uma equação. Então, por exemplo, se for uma equação do segundo grau, vou utilizar a fórmula de Bhaskara ou a fórmula da soma e produto para achar as soluções, as raízes da equação. E por fim, depois de ter achado a solução, eu vou interpretar a solução ao que o problema quer saber. Eu vou ver se o resultado, de fato, é a solução para o problema. Ok? Vamos ver então aqui um exercício. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. E esse orçamento seria dividido entre as 50 pessoas em cotas iguais. Verificou-se no final que para arcar com todas as despesas faltavam 510 reais e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo deveriam contribuir com mais 7 reais. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no final, no acerto final para cada uma das 55? Vejam, faltava 510 reais. Entrou mais 5 pessoas. Okay? Então, esses 510 reais que estão faltando, ele vai ser coberto pelas 50 pessoas, que vai pagar 7 reais a mais, e vai ser coberto pelas 5 pessoas que entraram com a cota X. Elas vão ter que pagar. Ok? Então, X é o que cada um vai ter que pagar. Cada uma das 55 pessoas vão ter que pagar. Esses 510 reais, então, vai ser coberto pelas 50 pessoas, que vão pagar 7 reais a mais as 5 novas pessoas que vão ter que pagar. Então, se eu fazer 50 vezes 7 mais 5 vezes X, tem que dar os 510 que faltam. 50 vezes 7, 350. 5 vezes X, X igual a 510. 350 está somando, passa para o outro lado, subtraindo.
510 menos 350 dá 160. Com 5x igual a 160. 5 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 160 dividido por 5, que é 32. Então, eu identifiquei qual que é a incógnita, que é o valor da cota. Montei a minha equação. Utilizei processos algébricos. E agora eu vou interpretar o resultado. Logo, o valor que cada uma pessoa vai ter que pagar vai ser os 32 reais. Beleza? Para finalizar a nossa aula, vamos falar então, pessoal, de matemática financeira. Matemática financeira, porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Por 100. Porcentagem. Então, x% é x sobre 100. É representado por uma razão x. Por exemplo, 35%. Nada mais é do que 35 dividido por 100. E dividir por 100 é andar duas casas para a esquerda. Então vai dar 0,035. Porcentagem, divisão por 100. Porcentagem sozinho não quer dizer nada, não vale nada. A porcentagem é sempre em relação a alguma coisa. A porcentagem ela só tem significado se ela se refere a alguma coisa. Então, porcentagem de pessoas que gostam de mim. Porcentagem de pessoas que gostam do aluno ensina. 35%. 35% do quê? Então, a porcentagem ela é sempre em relação a alguma coisa. Nós temos que tomar cuidado que alguns exercícios falam de acréscimos e descontos. Acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Acréscimos são sempre maiores do que parecem, né? E descontos são sempre menores do que parecem. Então eu quero comprar uma calça que vale 100 reais, mas eu tô sem dinheiro hoje. Aí o mês que vem, essa calça de 100 reais, ela sofre um acréscimo de 20% no seu valor. 20% de 100 dá 20 reais. Então a calça que custava 100 reais passa a custar 120. Só que no outro mês eu ainda continuo sem dinheiro. Eu percebo que depois de 2 meses, a calça sofreu um novo acréscimo. Um acréscimo de 20%. 20% de 120 é 24 reais. Logo, a calça que custava 120 passa a custar 144 reais. E aí eu percebo que... Aí eu pergunto, qual que foi o aumento percentual? Foi de 40%? 20% mais 20%? Será que foi de 40%? Veja, a calça custava 100 reais. Depois de 2 aumentos, depois de 2 meses, passou a custar 144 reais. Então, o aumento foi de 44 reais. 44 em 100, que é, na verdade, 44%. Então, o aumento não foi de 20 mais 20, de 40%, foi de 44%. Acréscimos são sempre maiores do que parece. Aí, descontos. Bom, descontos eu vejo que tá no final do ano, já no começo do ano, já passou as festas, ninguém mais vai comprar roupa. Então eu vou falar, vou esperar cair esse valor. A calça custa 100. Eu vou esperar cair. Aí a loja, para não perder, deu um desconto de 20%. 20% de 100 é 20. 100 menos 20 dá 80. Eu falei, bom, ainda tá caro, vou esperar mais um mês. A loja foi lá e deu mais um desconto de 20%. 20% de 80 é 16 reais. 80 menos 16 dá 64 reais. Aí eu pergunto, qual que foi o desconto percentual? Foi de 40%? 20 mais 20? Não. A calça custava 100 reais. Depois de 2 meses passou a custar 64 reais. Na verdade, o desconto foi de 36 reais. 36 em 100. Desconto de 36%. Então, desconto é sempre menor do que parece e acréscimo, aumento, é sempre maior do que parece. Parece ser 40%, mas foi um aumento de 44%. Parece que foi um desconto de 40%, mas foi um desconto de 30%. Ok? E nós vamos falar por fim de juros. Juros simples e juros compostos. Juros simples. Eu tenho aqui, então, um valor de 100 reais.
eu vou aplicar a juros simples. O juros simples sempre incide no capital inicial, R$100. Então, se eu tenho aqui um valor que vai ser aplicado a juros simples, uma taxa de 20% ao mês, depois de um mês, esse valor vai ser de 100 mais 20% de 100. 20% de 100 é 20. 100 mais 20 é 120. Então, depois de um mês, o valor vai ser de 20%. E se eu continuar aplicando, esse valor que era 100, depois de um mês virou 120, mais 20 virou 140. Depois de 2 meses virou 140. E por fim, depois de 3 meses, mais 20 vai ser 160. Então, o juros simples, ele sempre é calculado em relação ao capital inicial. É 20% de 100. 20% de 100 é 20. Logo, a variação vai ser sempre de R$20. 100 mais 20, mais 20, mais 20. O montante final foi de R$160. Foram 3 períodos de capitalização. Foram 3 meses. Após 3 meses, o montante foi de R$160. E aí eu posso calcular que juros é sempre capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Foram 3 meses de juros. E o montante final, M, vai ser o capital que eu tinha inicial mais o juro. Ok? Juros compostos. Os juros compostos, a diferença dos juros simples é que os juros compostos se refere ao valor anterior, imediatamente anterior. Então, se eu tenho R$100 e eu quero aplicá-lo a um regime de juros compostos de 20% ao mês, eu tenho que este juros ele vai ser em relação ao valor anterior. 20% de 100 dá 120 e aumentar em 20% é o mesmo que multiplicar por 1,2. E agora, os 20% não vai ser somente em relação ao valor inicial, vai ser ao valor anterior. Então, próximo mês vai ser 20% de 120, que dá R$24. Logo, o valor vai ser de R$144. E depois de 2 meses. E aí, para calcular os juros do próximo mês, não vai ser em relação ao valor capital inicial, vai ser em relação ao montante anterior. Então, no terceiro mês, vai ser 20% de 144, é R$28,80. No final, o montante, depois de 3 meses, vai ser de R$172,80. Então, gravem, juros compostos incide sempre em relação ao montante anterior. E aí o montante, eu tenho aqui os 3 períodos de capitalização. O fator de capitalização, que é esse 1,2, é sempre 1 mais i elevado a t. Este fator de capitalização, ele indica os juros, ele indica a variação. O quanto que vai variar? Sempre varia 1,2 do valor anterior. E o montante final, depois de um determinado tempo, vai ser o capital inicial vezes o fator de capitalização. Ok? E assim nós temos os juros compostos. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso aulão. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês um excelente ano. Boa prova para vocês. Nós do Aluno Ensina vamos junto com vocês e espero que vocês obtenham sucesso. Façam uma excelente prova no domingo.